Estamos no ar. Boa noite. Boa noite para você que acompanha aí nossa página da Rádio Prorrogação no Facebook. Hoje, dia 21 de maio de 2020, 9 horas mais 5 minutos, nós estamos no ar com mais uma live, mais um convidado na nossa live. Ontem, um sucesso a live com o Mauro Betti, né? A gente vem fazendo lives aí, grandes entrevistas durante esse período de quarentena, né? Que estamos vivendo, infelizmente. Esse período difícil que estamos vivendo, mas é um período também que a gente tenta achar um jeito, né? Que está sempre movimentando, fazendo o conteúdo aí para a pessoa que gosta de acompanhar a nossa rádio, a Web Rádio Prorrogação. E hoje, mais um convidado muito especial, o cara que tem muita experiência no jornalismo, desde o jornalismo esportivo, cobriu diversas Copas do Mundo, Jogos Olímpicos, outros esportes também, automobilismo, trabalhou com grandes esferas aí do jornalismo também, vai poder nos contar boas histórias, e hoje aí está no canal Rural, agradecer também no canal Rural aí por liberado o Petrin para estar participando da live com a gente. Antônio Petrin com a gente hoje, uma honra te receber, agradeço desde já pelo convite, e estamos aqui a partir de agora para fazer essa entrevista, esse bate-papo aqui. Muito boa noite, obrigado, viu, Petrin? Eu que agradeço pelo convite, João. Boa noite para você, boa noite, Vitor, que estou conhecendo agora também, e boa noite a todos que estão nos acompanhando nessa live. Eu espero contar algumas histórias aqui da minha carreira, né? São 33 anos de carreira, sendo 27 de futebol, e os últimos 5 no jornalismo, sendo que 6 meses no agronegócio, né? Então, tem um pouquinho, são 6 Copas do Mundo, 4 Olimpíadas, Fórmula Indy e outros eventos aí. Então, contar um pouco essas histórias aí para quem estiver nos assistindo. Sensacional, sensacional. É o que eu falo, né? Eu sempre falo aqui, essas lives, elas são importantes para a gente criar conteúdo, né, para nossa carreira, né, nas nossas páginas, no nosso canal, nas nossas redes sociais, mas mais do que isso, para a gente que está começando agora, é um aprendizado, a gente está aprendendo muito com todos os convidados que estão nos dando a honra de participar com a gente aqui. Comigo, sempre, o Vitor Duarte, mais uma vez aqui comigo, mais uma fera. Temos que manter o nível, né, Vitor? Ontem, Mauro Betti nos contou boas histórias, hoje a gente tem que manter o nível, é um convidado especialíssimo também. Boa noite, Vitor. Boa noite a você, João, boa noite, Petrin, obrigado mais uma vez pela participação, por ter aceito o convite aí, legal demais. Realmente, tá sendo difícil fazer a produção aqui, João, você sabe muito bem, mas a gente está conseguindo manter um nível legal, sempre grandes convidados, e vale para a gente aprender bastante também. Iniciando, né, como é de praxe, eu já inicio com a primeira pergunta para o Petrin, eu queria que você falasse um pouquinho da sua carreira em si, né? Porque foram 2 passagens pelo SBT, uma carreira brilhante na Band, mas também, né, no Grupo Bandeirantes, mas também teve uma passagem pelos Estados Unidos. Eu, particularmente, conheço Antônio Petrin da Band, por tudo que você fez lá, inclusive com a própria Fórmula Indy, tornando-se o principal repórter com o Luciano e tudo mais. Você também recebe muitos mensagens até hoje? O Antônio Petrin da Band. É mais ou menos por aí, Petrin? Boa noite mais uma vez. Os mais jovens como você certamente se lembram da Band, né? Porque foram 20 anos na Band. Então, não sei quantos anos você tem, Vitor? 22. 22. Então, quando você tinha 2, eu estava entrando na Band. Um pouquinho antes, eu tive 6 anos de SBT, e foi talvez o período mais intenso que eu vivi no esporte, e muita gente me conhece do SBT, principalmente pelas coberturas da Fórmula Indy, né? Por exemplo, o Brasil foi sede de uma prova de Fórmula Indy pela primeira vez em 1996, aqui em Jacarepaguá, quando o André Ribeiro, que era o piloto da época, ganhou a corrida. O SBT transmitiu aquela prova com o Theo José narrando, e uma grande equipe, foi uma grande cobertura. No SBT eu fiz a Copa de 94 nos Estados Unidos, o Brasil foi campeão, e a Copa da França em 98, fiz a Olimpíada de Atlanta em 96, né? E um pouquinho antes ainda, se a gente voltar, eu tive passagem pela TV Manchete, onde eu fiz a Copa da Itália em 1990, foi minha primeira Copa, eu tinha 25 anos, e também fiz a Olimpíada de Barcelona, que foi inesquecível, em 92, né? E um pouquinho antes ainda da Manchete, tem a TV Record, que foi a primeira
a primeira TV que eu estreiei em 1987, fazendo futsal. Então, na TV, eu comecei em 87, e 2 anos antes, minha carreira começou no rádio, em 1985, na Rádio Universitária de Guarulhos. Então, basicamente, foi isso. Eu comecei em 1985, na Rádio Universitária de Guarulhos, depois fui para a Rádio Tupi, depois eu fui para a Rádio Imprensa FM, que fica aí no Paraíso, na final da Paulista. Em 87, eu fui para a TV Record, em 90 para a TV Manchete, 93 para o SBT, 99 eu fui para a Band, né? E eu tive uma passagem de 2 anos pela PSN, não sei se vocês se lembram da PSN, que foi uma emissora que hoje seria mais ou menos a Fox, né? Transmitia todos os grandes eventos da América Latina para a América do Sul, né? Brasil e Argentina, enfim, Paraguai, Colômbia. Foram 2 anos lá em Miami, morando em Miami. Quando eu voltei, a PSN faliu, e eu voltei em 2003 para a Band, onde eu fiquei até 2018. Em 2018 teve aquele corte de mais de 300 funcionários e a Band me dispensou, e eu fiz alguns freelas depois no SBT, no jornalismo, com Dudu Camargo, com Carlos Nascimento, enfim, Marcão do Povo. E em setembro do ano passado, o Canal Rural, onde eu já tinha feito alguns freelas, me chamou. Eu me apaixonei pelo assunto do agronegócio, vi nisso um desafio importante na minha carreira, né, porque eu precisava ter motivação. Por isso que eu larguei o esporte, né, depois de 27 anos na carreira, porque eu já não tinha mais motivação, não tinha mais vontade de ficar fazendo treino, cobertura de ou Palmeiras, ou Corinthians, ou São Paulo, aquela coisa era muito rotineira. Eu perdi a motivação profissional e eu reencontrei essa motivação no jornalismo. Então, no agronegócio, principalmente agora, é como se fosse uma namorada nova, né? Por isso que eu estou muito feliz no agronegócio, agora no Canal Rural. Acho que deu para fazer o resumo bem aí, né? Que carreira, hein? O Vitor Duarte se identificou, porque ele também cobre o futsal, né, lá em Sorocaba, começando da mesma forma que você aí, lá Quem sabe daqui a 20 anos conversaremos com algumas Copas do Mundo também. Eu também comecei no futsal, pelo menos algo temos em comum. Você sabe, o João e Vitor, o futsal foi interessante, porque eu trabalhava no Banco Real, o antigo Banco Real que faliu, né, que ficava aqui na Avenida Paulista. Eu trabalhava numa agência de publicidade, era produtor gráfico, eu escolhia as letras para fazer os anúncios de revistas e tal. E tinha um programa da Rádio Imprensa FM, que fica ali na Praça Oswaldo Cruz, e eu aproveitava, saía do almoço do meu trabalho lá no Banco Real, que ficava na Paulista, apresentava o programa na hora do almoço, que era uma meia hora só, e voltava para trabalhar, né? Então eu perdia a minha hora de almoço para trabalhar nesse programa de rádio, meia horinha. E falava dos 4 times de São Paulo, tal, só futebol. Só que veio um outro dono do programa, né, eram 2 donos, eu só apresentava de graça, né? Um dos donos quis colocar futsal, em vez de fazer futebol, vamos falar sobre futsal. Aí eu torci o nariz, falei, pô, não era futsal, era futebol de salão, né? Não, isso aí ninguém ouve, ninguém vai ouvir futebol de salão, não sei o quê. Não, mas tem dinheiro, o argumento era esse, tinha patrocínio, né? Falei, então vamos, né? E a gente começou a transmitir futebol de salão, e aquilo virou uma febre, cara, porque naquela época tinha times fortíssimos de futebol de salão, como Gercan, Água Branca, Telesp, Corinthians, Palmeiras, Transbrasil, né? E só tinha esse programa de futebol de salão, futsal. E todo mundo ouvia o programa, a gente começou a fazer transmissões. Então, fazia uma transmissão dos presidentes Ciro, por exemplo, e a gente colocava outros repórteres impostos em outras quadras para falar de outros jogos. Então, por exemplo, vocês terem uma ideia, eu contratei alguns repórteres que hoje são famosos para fazer posto. Por exemplo, José Calil, né? Carlos Lima, o Acas, que hoje é Acas Felliger, né? Que na época era Acas de Almeida, que hoje é o assessor de imprensa do Filipão. E a partir do futsal, eu fiquei conhecido, e quando apareceu uma vaga na TV Record para fazer futebol de salão, que a repórter era a Regiane Nitter e não queria fazer mais, ela me indicou para ser o repórter da TV Record.
Então, através do futsal, abriu-se essa janela, essa porta, para eu entrar, para mudar do rádio para a TV. Foi uma coisa meio casual, né, que para mim foi muito importante. Aí tem história, hein? Aí tem história, meus amigos, realmente muita história no jornalismo. Um abraço para o Carlos Eduardo, tá chegando aí. Continue chegando, manda sua pergunta, seu comentário aí pro Petrin, que ele vai responder, vai estar com a gente aí durante esse período nessa live. Carlos Eduardo, que é o abraço ali pelo Arte, mandando parabéns pela live. Obrigado pro Carlos Eduardo aí, mandando mensagem. Mas vamos falar um pouquinho então desses eventos todos que você cobriu, né, Petrin? Começando então lá pela primeira Copa do Mundo que você fez em 1990. Copa do Mundo, todos os jornalistas esportivos dizem que não tem nada maior, né? Você cobrir uma Copa do Mundo. É uma coisa assim de outro mundo, é o ápice da carreira de um jornalista esportivo, é você cobrir uma Copa do Mundo. Não sei se você concorda com isso. Mas lá em 90 foi aquela Copa que o Brasil acabou eliminando pela Argentina, né? A Copa da Itália, que o Maradona acabou com o jogo lá, o Canidia fez o gol e a Argentina eliminou o Brasil. Aquele jogo tem algumas coisas até hoje dizem que a Argentina, o Maradona acabou dopando os brasileiros. Você que cobriu mais de perto pode falar, né? O que aconteceu naquela Copa. A seleção brasileira realmente não foi bem, né, Pepe? A seleção brasileira, assim, teve um problema de relacionamento ali, né? Lazzaroni com a imprensa, jogadores que não se davam bem, questões de pagamento, de bicho, né? Todo mundo se lembra que os jogadores chegaram a tirar uma foto tampando o patrocinador, né? Isso ficou muito famoso na época. Dessa Copa, o Brasil e a Argentina jogaram no estádio de Turim, no estádio da Juventus, que hoje não existe mais, né? O Delle Alpi. Eu estava lá nesse dia, inclusive filmei com a minha câmera pessoal, né? Era uma câmera VHS na época. Imagens daquele jogo eu tenho guardado até hoje, e tem uma imagem que pouca gente tem, o Maradona saindo vestido com a camisa do Brasil, né, porque ele trocou a camisa com o Careca, que era o companheiro dele de Nápoles, e aí ele saiu lá com a camisa do Brasil. Esse foi um fato que eu nunca mais me esqueci, né? E outro fato marcante foi a final Argentina e Alemanha, que eu não tinha o ingresso para entrar, né? Eu tinha só tinha credencial, mas eu não tinha ingresso, porque é muito difícil você conseguir o ingresso, porque é limitado para as emissoras, né? E aí eu e Luiz Carlos Azenha, que é o repórter da TV Record hoje, o que a gente fez? A gente descobriu que tinha um grupo de argentinos que estava pressionando o portão porque eles estavam sem ingresso. E aí a polícia, com medo de criar confusão, eles arrumaram um cantinho lá para que eles pudessem entrar no segundo tempo. E eu e o Azenha não tivemos dúvidas, né? A gente tirou a camisa da imprensa, da TV Manchete, a gente vestiu uma faixa da Argentina assim na cabeça, e nós entramos no meio da torcida argentina e a gente conseguiu ver o segundo tempo, que foi onde aconteceu o gol da Alemanha de pênalti, um pênalti discutível. E pelo menos eu consegui ver aquele segundo tempo. Foram os dois fatos que marcaram muito essa Copa para mim, né? Esse fato da seleção perdendo do gol. E a seleção jogou bem, foi até um resultado injusto naquela partida. O Brasil tinha tudo para passar pela Argentina até chegar à final. E esse lance da final contra a Alemanha. Foram os dois fatos dessa Copa de 90. E você se lembra essa história da água batizada, que o Maradona viu pro branco? Não, na época não se falou nisso. Não se falou disso. E não sei nem se é verdade, sabe? O Maradona contou isso para um programa jornalístico de muito tempo depois, dando risada e tal. E também, não vai levar muito a sério, né? E quem viu o jogo, o Brasil esteve muito perto da vitória, bola na trave, pressionando o tempo todo. Foi daqueles lances assim, como aconteceu o Brasil e Itália em 82, né? Eu acho que o Brasil, naquele jogo contra a Argentina, poderia ter vencido a partida até chegado à final, no mínimo. Tinha uma grande seleção, jogadores muito, muito fortes. Sem dúvida alguma. Vai ter muita história aqui, meus amigos, para você que está chegando agora, sobre Copa do Mundo, porque o Petrin cobriu aí várias e várias Copas do Mundo, por emissoras diferentes, né? Essa de 90 foi pela Rede Manchete, extinta Rede Manchete. Daqui a pouquinho a gente vai chegar em 94, 98, e outros eventos também. Mas agora é a vez do Vitor Duarte fazer essa pergunta. Vai lá, Vitor. Ô Vitor, deixa eu só...
só para a gente não virar página, em 90 eu lembrei agora de mais um fato inesquecível, que talvez vocês não se lembrem, mas a gente tinha um jornalista que foi referência, que é o João Saldanha, que foi inclusive técnico da seleção brasileira, antes da Copa de 70 até 69, e que foi comentarista dessa Copa de 90 pela Rede Manchete. O João, ele tinha câncer e ele tinha um pulmão só, né? Ele fumava muito, e ele foi contraindicado de viajar, ele não poderia viajar para comentar aquela Copa. Então ele viajou contra orientação médica, chegou lá em Roma muito debilitado, conseguiu fazer algumas partidas no estádio, logo não conseguiu ir mais para o estádio, teve que fazer os jogos lá do IBC, e passando a Copa, ao decorrer da Copa, nem no IBC ele conseguia ir mais, né, porque ele tinha muitos problemas de respiração. Então, nas últimas semanas da Copa, eu e o cinegrafista italiano que trabalhava comigo, a gente tinha como missão ir até o hotel onde estava o João, chegava no quarto dele, os hotéis de Roma são muito pequenininhos, né? Uma cama, basicamente, bem cama de solteiro assim. Então a gente tinha que ajudar o João Saldanha a tirar o pijama que ele tinha, a vestir a camisa, o uniforme da TV Manchete, a colocar o símbolo, aquele M da TV Manchete no fundo, né? Para a gente arrumar o quadro para que ele pudesse fazer um comentário. Então ele falava assim, Petri, e tossia, né? O que a gente vai falar hoje? Vamos falar, João, sobre a seleção de Camarões, que é a sensação da Copa. E ele falava ali 1 minuto, 1 minuto e meio, tal, eu pegava aquela fita e levava para o IBC. A Copa terminou no domingo, na segunda-feira eu saí lá de Roma e fui visitar parentes que eu tinha em Nápoles, e na quarta-feira o João morreu, né? Ele voltou ao Brasil dentro de um caixão, num voo da Varig. Essa é uma história que me comove muito, né? Porque o cara foi um cara especial no jornalismo, e você ter tido a oportunidade de tê-lo conhecido tão de perto, né? Mesmo numa situação, infelizmente, trágica para ele, né? É uma coisa que me marcou muito. Então, onde estiver João Saldanha, tenho muitas saudades de você. Que história, hein, meus amigos? Que história. Realmente, para a gente que está começando agora, obviamente não vimos o João Saldanha, mas sabemos aí que ele é referência aí a todos os jornalistas que estão iniciando. Que história contou agora o Petri? Vai lá, Vitor Duarte. Eu queria falar um pouquinho, né, até dentro de campo, Petri, nessa Copa de 90 mesmo, até jogadores, alguns que foram, outros que não foram, muito questionando muito as atuações e as situações do Lazzaroni. Agora que, como você disse, o Brasil tinha uma seleção muito forte, jogou bola para poder vencer a Argentina naquele jogo, né, assim como aconteceu em 82, assim como aconteceu em outras Copas que não acabou chegando até a final. Mas o que você sentia ali nos bastidores, na cobertura? O Lazzaroni realmente ele tinha essa antipatia com alguns atletas? Ou isso chegou a vir à tona somente depois da derrota? Eu acho que o Lazzaroni, ele foi colocado na seleção, e muita gente não gostava, principalmente a imprensa paulista, né? Ele veio do Rio de Janeiro, foi colocado pela cúpula lá do Rio de Janeiro, então tinha essa restrição por parte da imprensa paulista. Dentro da seleção havia grupos ali, né? O grupo do Dunga, o grupo do Romário, o Romário não estava, o grupo do Branco, né? Então havia ali algumas panelinhas, né? Teve essa questão do prêmio do bicho, né? Porque se discutiu isso de uma forma sem muito tato, né? Isso ficou exposto. Então, a partir do momento que o time pousa para uma foto com a mão em cima do patrocinador, isso mostra que o pessoal, para o público em geral, fala assim, porra, o sonho de todo mundo é disputar a Copa do Mundo, os caras lá estão pensando em dinheiro, sabe? Tinha essa discussão. É claro que eles são profissionais, eles precisam pensar nisso, mas talvez ali não fosse o momento. Então teve toda essa questão, mas se a gente lembrar da Copa, o Brasil venceu os 3 primeiros jogos, né? Bem até, e contra a Argentina jogou muito bem, né? Tinha um cara excepcional do outro lado que fez a diferença num lance, mas
se a gente pegar os 90 minutos, isso é muito interessante também, né? Porque às vezes, o esporte me ensinou. Às vezes uma história vai sendo contada de um para um, de outro para... e isso vai virando uma verdade absoluta. E não é assim. A gente precisa ter uma avaliação individual para ter a sua própria opinião, né? Então, quando a gente falar a seleção de, por exemplo, vou dar um exemplo aqui. A seleção de 98, a final contra a França. O Brasil vendeu aquele jogo contra a França. Gente do céu, eu estava lá, né? Quando eu entrei naquele estádio, o Saint-Denis, eu entrei exatamente no momento que a seleção estava cantando o hino da França. Aquilo arrepiou, a França nunca tinha sido campeã, estava jogando em casa, uma final, e acima de tudo tinha um timaço, tinha uma seleção fortíssima, né? Pegou um azarão, né? Não, azarão. Claro que o Brasil poderia ter vencido aquele jogo. O Brasil também tinha um time fantástico, né? Mas a França também tinha. Tinha um mau jogador. O Zidane, até hoje, fala-se que está entre os 10 maiores de todos os tempos, né? Que eu vi está entre os 3. Que eu tive vontade de ver. E o que ele jogou naquela Copa foi fora do comum, né? Tinha Barthez, né? Tinha o outro zagueiro que eu esqueci o nome agora, enfim. Então, o Frank. Então tinha uma baita seleção. Então, essa narrativa, entregou o jogo, é muito pobre, já, sabe, gente? É muito pobre. Então, a geração nova, quando ouve histórias assim, que muitas vezes a geração velha que começa a passar isso, né? A geração mais jovem não pode só comprar uma ideia. Vai lá, pega o tape, a gente tem internet aí, assiste o jogo todo e vê o que aconteceu, se é isso, tira a sua própria conclusão, para não comprar uma ideia já pré-concebida, né? É verdade, eu estava até pensando esses dias, lembrando de Copa do Mundo, o Brasil sempre quando caiu, eu não sei se vexame em 2014, quando tomou o 7-1 da Alemanha, sempre caiu para seleções fortíssimas, né? Foi o único vexame foi para a Alemanha nesse 7-1 e ainda assim foi na semifinal. Ou seja, caiu para uma seleção que depois foi campeã. Claro que o 7-1 ninguém imaginava. Mas o Brasil sempre, quando cai o Copa do Mundo, é difícil você ver o Brasil dar um vexame fora isso daí. Assim, para seleções que são favoritas também ao título, e a futebol acontece essas coisas mesmo. Mas antes da gente voltar, em 98, que você já citou aí, você estava já no SBT, né? Cobriu pelo SBT essa Copa do Mundo em 98. Mas antes da gente chegar lá, seguindo a ordem aqui, eu vou falar de uma coisa também que a gente não tem abordado aqui, porque o foco é mais do futebol, mas eu sei que tem muita gente que nos segue também, que gosta de outros esportes, de acompanhar outros esportes. Eu já vi você dizendo, Patrick, que uma das suas coberturas mais importantes da sua carreira foi a Olimpíada de 92, o ouro olímpico do Brasil no vôlei masculino, né? Lá em Barcelona, que foi eu já vi você dizendo em entrevista, que é uma das maiores coberturas aí da história da sua carreira aí. O que você pode dizer sobre esse momento aí da seleção brasileira de vôlei, hein, Patrick? Eu acho que nessa entrevista eu falei que eu chorei 2 vezes cobrindo um evento profissional, né? Uma delas foi exatamente na Olimpíada de Barcelona, em 92, porque o Brasil estava indo muito mal, a Olimpíada toda, né? E a conquista da medalha de ouro pelo vôlei foi um dos últimos dias, não sei se foi o último ou penúltimo dia da Olimpíada, estava acabando já. E aquilo ali acabou lavando um pouco a nossa alma, principalmente se tratando daquela geração que eu tive a oportunidade, o privilégio de acompanhar de perto, né? Marcelo Negrão, para vocês terem uma ideia, eu tinha feito uma matéria com ele ainda na TV Record, ele ainda juvenil, sendo eleito o melhor jogador juvenil do mundo. Então eu fui na casa dele, aqui em Santo Amaro, até brinquei com ele, Negrão, deita aí na cama, finge que você está dormindo, eu vou começar o texto assim, o menino sonha, né? Eu ia começar uma frase assim, aí ele deitou, fingiu que estava dormindo, assim. Então eu conheci o Marcelo Negrão ainda juvenil, e de repente lá, na Olimpíada, né, vendo ele sacar e marcar aquele ponto que foi o ponto decisivo, e quando o Brasil subiu ao pódio, subiu a bandeira e cantando o hino nacional, aquilo ali me emocionou profundamente. Foi um dos momentos mais importantes da minha carreira, assim, cobrindo, né?
E o outro momento que me fez chorar foi da morte do Senna, né? Porque também é um cara que eu acompanhei de perto, a carreira toda. Eu não estava na Globo, mas sempre quando as corridas aconteciam aqui em Interlagos, eu ia cobrir. E naquela época, as emissoras que não podiam entrar faziam alguma coisa para fazer imagem de cima do muro, uma coisa meio pirata, assim, sabe? Hoje, a Globo deixa as outras emissoras entrarem para você fazer ali uma entrevista, se você quiser, né? Mas naquela época não. Então a gente entrava e entrevistava quase no final. E quando o Senna voltava das corridas da Europa, ele fazia escala em Pernambuco, né, em Recife, que o avião dele não tinha autonomia para vir da Europa direto para São Paulo. E de Recife ele descia em Congonhas e não em Guarulhos. E lá em Congonhas tinha uma salinha que a gente sempre entrevistava o Senna praticamente toda segunda-feira. Então, eu tenho uma entrevista com ele individual, que eu fiz quando ele assinou o contrato com o Banco Nacional, na Avenida Paulista também, ele estava ainda na Toleman. Então, eu tinha uma proximidade grande com ele. Quando ele morreu também, e eu cobria o velório dele na Assembleia Legislativa, 5 horas da manhã, eu estava lá, e vendo aquele povo todo chorar, e foi um momento muito, muito difícil. Então, esses dois momentos, assim, eu chorei por alegria mesmo, né, da conquista da medalha de ouro, e a outra chorei de tristeza pela morte do Senna. Tem um cara que acompanha a gente aqui, um amigo meu que acompanha a gente via lives, que é o Agamenon Júnior, um parceiro. Ele está comentando aqui, inclusive, sobre o seu. Ele está te elogiando pelo seu ponto de vista sobre a Copa de 98, pela sua opinião sobre a Copa de 98. E eu sei que ele gosta muito de automobilismo, de Fórmula 1, e ele deve também estar emocionado com esse relato seu sobre o velório do Senna. Ele é fã também do Ayrton. O Agamenon Júnior, meu parceiro. Fala, Vitor Duarte, mais comentários, mais perguntas? Ainda, eu vou ser um pouco polêmico agora, viu, Petrinho? Eu acho que, em questão no automobilismo, você falou agora da situação do Ayrton, realmente ele se tornou talvez um dos maiores ídolos da história, né, do esporte mundial, por conta de tudo que aconteceu, de ter acontecido a tragédia no auge. Mas eu escuto de pessoas de gerações anteriores à minha, de que quando o Senna foi colocado em um status muito alto, depois da sua morte, depois que ele partiu, e acabaram desvalorizando um pouco os ídolos anteriores. Piquet, o próprio Fittipaldi. E aí os que vieram depois, que foi o Rubinho, que foi o Bruno Senna, que foi o Felipe Massa, eles tiveram uma responsabilidade de serem maiores do que talvez eles poderiam ser. E o Rubinho correu durante quase 20 anos na Fórmula 1, é um dos caras mais respeitados no meio, e hoje no Brasil não tem esse respeito. O que você pensa sobre isso? Realmente, a morte elevou um pouco mais o status do Ayrton Senna no Brasil? Olha, Vitor, normalmente a morte apaga defeitos e amplia qualidades, né? Isso é para qualquer pessoa, independentemente de ser um esportista ou não, né? Às vezes um amigo seu que morreu, você vai falar, pô, o cara era legal, tal, daí você não vê o cara há 500 anos, né? Mas no esporte isso fica muito mais evidenciado. Obviamente, independentemente da opinião de cada um, o Emerson Fittipaldi foi um pioneiro, né? O Emerson foi um cara, um desbravador. Época que a Fórmula 1 era uma Fórmula 1 em que o piloto era um piloto braçal mesmo, sabe? Aquela coisa de engatar, aquela coisa de furar pneu, de quebrar motor. Não era piloto de videogame como acontece hoje, né? Não estou tirando os méritos dos pilotos de hoje, não é isso. Mas a forma que você conduzia o carro era completamente diferente. A questão da segurança, você tinha que ter uma qualidade diferente da qualidade que se exige hoje, né? Então, eu respeito muito o Emerson, não só por ser o piloto, por ter vencido 2 títulos mundiais, numa época difícil, por ter inovado, tentado lançar uma equipe brasileira, que foi a Copersucar, né? Que também foi uma coisa que merece elogios. Eu não tiro também os méritos do Nelson Piquet, que foi um piloto que
conseguia conciliar a técnica com a questão também de conhecer o carro, de acertar o carro. Uma das grandes qualidades do Piquet era essa, né? A questão de acertar o carro. E foi um cara que não tinha dinheiro quando começou a carreira, né? Isso também é outro elogio. Hoje, para você entrar na Fórmula 1, você precisa ter dinheiro. Esse é o primeiro requisito. O Nelson Piquet entrou pela qualidade. Obviamente também precisou ter um aporte financeiro, mas bancaram ele, não ele foi bancado pelo pai, alguma coisa assim. Em relação ao Rubinho, eu fico muito, muito triste, cara, quando o Brasil desrespeita um cara com o perfil do Rubens Barrichello. Só o fato de ser o piloto que mais vezes pilotou um carro de Fórmula 1 da história, isso é uma vitória, independentemente do que ele conseguiu, né? Mas ele não foi campeão mundial, porra, mas quem consegue estar lá na Fórmula... É difícil você pilotar uma vez um carro de Fórmula 1. Você conseguir lá 12, 13, 14 temporadas, eu não sei, mais 17 temporadas, não sei quanto ele ficou, mas é uma coisa fantástica, né? E o Rubinho, depois da Fórmula Indy, e eu tive a oportunidade de acompanhar em algumas provas da Fórmula Indy, porra, correu umas 500 milhas, cara. Você sabe que é entrar num carro a 400 km por hora, andando em oval, sem ter experiência, no meio de 33 pilotos, onde se você mexer assim errado, você vai para o muro e pode morrer. E o Rubinho não só conseguiu correr a prova, mas chegou até o final. Então, não dá para tirar o mérito desse cara, né? Mas não é Ayrton Senna. O Ayrton Senna é Ayrton Senna. O Ayrton Senna foi um cara que era um sinônimo da perfeição, né? E quando ele não conseguia a perfeição, ele ficava puto da vida. Ele, quando ia para o treino e ficava em segundo lugar, para ele é uma derrota, né? Ele saía lá da 6ª colocação e passava 5 carros numa volta, na chuva, né? Então, eu nunca vi um piloto com esse perfil, né? Com esse perfil. Não sei até onde ele chegaria, mas pelo que eu vi, para mim, ele foi o melhor piloto brasileiro, sem dúvida nenhuma. E está entre os 3 maiores, porque eu não posso tirar o Schumacher dessa lista, né? Que o Schumacher foi outro fenômeno. E aí o terceiro você pode colocar, na época dos mais românticos, né? O Juan Fangio, que foi um cara, historicamente também, muitos elogios. Você acha que o Hamilton já chegou nesse patamar já, do Schumacher, do Senna, ainda não? Quem? Lewis Hamilton, o atual campeão. Então, o Hamilton também é um cara fantástico, né? Um cara assim, mas é um cara, é um cara que pilota também nesse esquema videogame, né? E tem um carro fantástico, aí eu não sei se a partir de agora a gente vai conseguir ter. Acho que a gente vai ter que dividir. Quando a gente for fazer os melhores pilotos da Fórmula 1, a gente vai ter que fazer assim: antes e depois da tecnologia que a gente está vendo hoje, né? Do câmbio automático. Mas o Senna pegou um pouquinho do câmbio automático, tá? Mas a maior parte da carreira dele foi no manual mesmo. Ele ganhou uma prova com 2 marchas, 3 marchas, né? Então, para a gente fazer uma divisão um pouco mais justa, vamos fazer antes e depois. Porque aí eu coloco o Lewis Hamilton entre os 3 maiores, junto com, sei lá, o Vettel. O Vettel é fantástico também. O Alonso, né? Também foi um grande piloto. Mas é a discussão eterna isso aí, difícil. Sem dúvida alguma. E o Luiz Júnior disse que gostou muito. Eu amei o comentário sobre o vôlei e o Senna. São momentos marcantes para mim. Realmente, hoje a nostalgia vai rolar solta aqui, porque o Pepe realmente tem momentos marcantes aí para falar para a gente. Sobre o Senna, todo mundo sabe. Diga, Brito, pode falar. Eu não queria perder. Eu falei sobre a Fórmula 1, né? Mas se for sobre a Fórmula 1, pode passar. Aqui tem alguma situação que eu vi depois até dos campeões olímpicos daquele vôlei que eu queria tocar no assunto, mas foi só Fórmula 1, pode continuar, porque daí... Não, já ia mudar para outra coisa, que tem muita coisa. O Petrin tem muita coisa para falar com ele, mas pode continuar, eu já ia mudar para outro assunto, já. Pode falar. A questão que você falou de Barcelona também ficou muito marcada, porque no vôlei tem isso. Hoje eu vejo, né, os campeões olímpicos, né, até depois, né, na segunda geração, na geração do Giba, todos, até hoje, aposentados. O Serginho foi o último que parou, né, anunciou a aposentadoria no último final de semana.
eles estão diretamente ligados ao vôlei e fazendo coisas para o esporte. Né? Teve o Bernardinho, que para mim é o maior nome do voleibol da história, né? O Tandy continua trabalhando, né? O próprio Marcelo Negrão já foi comentarista de várias Olimpíadas e tudo mais. Hoje em dia também você tem o Dante, você tem o Giba, que tá trabalhando na CBV, tem uma confederação que ele leva para o mundo inteiro o nome. No vôlei isso acontece. Por que nos outros esportes, às vezes, os ídolos são pouco lembrados? A gente tem, talvez, a maior geração da história do vôlei foi, né, essa geração do Giba com o Bernardinho no comando. E todos eles são reverenciados a todo momento pelo pessoal do vôlei e até pelos outros esportes. Mas se você analisar, Vitor, o futebol também tem, né? Se você pegar, o São Paulo tem o Raí, por exemplo, né? O Palmeiras já teve César Sampaio na direção, o Corinthians, o Mauro era olheiro, tem os técnicos normalmente são ex-jogadores também. Eu não sei exatamente que esporte você não sente essa valorização. Não sei se é uma valorização, mas acaba sendo um caminho natural, né? Você para a carreira e acaba querendo seguir de alguma forma. O que eu sinto é que, às vezes, o cara acha que para a carreira e está preparado para assumir uma outra função sem ter se preparado de fato. E no futebol isso fica muito claro. Pô, o cara foi um baita jogador. Paulo Roberto Falcão, né, que foi companheiro meu, foi comentarista da TV Manchete em 90. Pô, foi um cracaço. Mas como treinador, não foi a mesma coisa. Por quê? Não sei, porque talvez não se preparou, não tinha... Ele achou que com o nome dele poderia ser técnico, né? E ao contrário, às vezes o jogador, o Filipão não foi um jogador bom, mas ele se preparou para ser um técnico e acabou sendo, né? Eu acho que, independentemente da modalidade que você pratica, só o seu conhecimento não é suficiente para desempenhar uma outra função. Porque você não está você não está na mesma função. Então, você está numa outra função. O fato de você ter sido um grande arremessador de dardos, né, não vai te fazer um grande técnico. Porque o técnico precisa ter uma outra visão de quem está arremessando o dardo. Então, não sei se eu consegui me fazer entender. Sim. A visão que eu queria dizer era a situação assim, os grandes ídolos, principalmente eu vejo no vôlei, eu não vejo no basquete, eu não vejo no handball, eles estão muito longe da organização, porque eu acho assim, você falou do Raí, obviamente que o trabalho dele não é o que foi um jogador do São Paulo, mas ele está lá, o Sampaio trabalhou no Palmeiras, trabalhou no Santos. O problema é que eu vejo que não temos ídolos nesses esportes na gestão, e no vôlei tem. Quem comanda o vôlei, quem faz os atletas terem mais, eles são ex-jogadores, eles são pessoas importantes. Nos outros esportes isso não acontece também. Agora tem o Juninho Paulista na CBF, e aí isso fica um pouquinho, por isso o meu comentário. Então, realmente, a gente sempre fala, né? Muita gente quer o Zico aí, mais presente na CBF, e outros ramos também que poderiam assumir esse cargo na CBF, realmente não acontece. O Agamenon ainda fala de Fórmula 1, ele fala: Senna incomparável, Piquet excelente, Fittipaldi pioneiro e grande piloto, Massa 99%, faltou sorte em 2008, Barrichello fenomenal, cada um com seus méritos, e assim em qualquer esporte. O nosso Agamenonzinho comenta. Eu pido desculpa para vocês que eu não estou conseguindo colocar na tela hoje, que é um pouquinho complicado aqui, dá um probleminha, mas eu estou lendo aqui, podem mandar comentários que eu vou ler aqui sim, pro Petri falar também. Mas mudando de assunto, a gente falou do Senna. Todo mundo sabe que o Senna, a data da morte do Senna foi 1º de maio de 1994. E 3 meses depois, a seleção brasileira disputava a Copa do Mundo, né? Copa do Mundo de 94, Copa do Mundo dos Estados Unidos. E mais uma cobertura que o Petri fez, aí já pelo SBT, né? O Petri já trabalhando no SBT. E eu também li uma grande história que você contou, o Petri, dessa Copa de 94, é que você assistiu e cobriu a final da Copa junto com italianos, né? Perto de italianos ali. E na hora eu queria que você contasse um pouquinho daquela Copa, que inclusive a seleção também homenageou o Senna depois do título, sobre a reação dos italianos na hora que o Baggio chutou para fora, né, Petri? Porque realmente foi um momento também marcante aí do futebol.
Foi, porque, como eu disse, para quem não sabe, só a credencial não te dá direito a entrar no estádio, porque senão o estádio estaria lotado só de jornalistas. Você precisa da credencial e o ingresso que determina onde você vai sentar, né? E naquela final, o ingresso que me deram para acompanhar era no meio da torcida da Itália. Então eu fiquei lá, na hora dos pênaltis, estava um senhor assim, e um filho dele, o filho dele devia ter o quê? Uns 8, 9 anos. E aí o filho, ele se amarrava na perna do pai assim, né? Meio que escondendo a cara para não ver a hora dos pênaltis. Porque a Itália já vinha de um histórico de derrotas em pênaltis, né? E na Copa de 90, por exemplo, pra vocês terem uma ideia, foi eliminada pela Argentina, em Nápoles, nos pênaltis, 4 anos atrás. E aí, nessa decisão contra o Brasil, na hora que o Baggio chutou, e o menino começou a chorar, né? Começou a chorar e ele falava assim, eu olhava para o pai e falava assim, mas por que, papai? Mas por quê? Né? Mas por que, papai? Por quê? Mais uma vez, né? E aí aquilo me comoveu bastante também, porque eu sou filho de pai e mãe italianos. Eu nasci aqui no Brasil, mas meus pais são italianos. E na Copa de 82, quando a Itália venceu o Brasil, eu era adolescente ainda, e aí eu lembro que meu pai e minha mãe não podiam comemorar. Eles tiveram que ficar em casa, fechados, porque as pessoas não entendiam que um ganha e outro perde, é esporte. Então eles chegaram a ser hostilizados na época, né? E aquilo me marcou bastante. Falei, pô, mas eu sou brasileiro, por que tem que hostilizar uma pessoa que mora aqui no Brasil, né? Que foi só pelo fato de ser italiano, né? Aquilo me marcou bastante também. E quando o Brasil, quando a Itália perdeu aquele pênalti, eu imediatamente lembrei do meu pai e da minha mãe, e lá nos Estados Unidos, né? E, de certa forma, me comovi um pouco a história do menino, mas, ao mesmo tempo, a história feliz da seleção brasileira, que não era campeã há 24 anos, e eu ali como jornalista, podendo presenciar esse momento, né? Eu que acompanhava a Copa do Mundo desde adolescente. Eu lembro na Copa de 82 mesmo, a gente se encontrava na casa de amigos, com instrumentos musicais, né? Vendo aquela seleção fantástica do Tele Santana, Encantar o Mundo. A primeira Copa que eu lembro foi de 74, 78. Então, toda essa trajetória de amante do futebol, sem imaginar que um dia eu fosse trabalhar no futebol, ficou canalizada naquele dia no estádio Rose Bowl, em 94, em Los Angeles, quando aquele menino virou jornalista e estava lá presenciando um título da seleção brasileira. Aquilo me marcou bastante, mas o fato daquele menininho também foi um momento especial. Você não sabia se você ficava feliz pelo título do Brasil, mas também, do outro lado, né, você lamentava que uma criança ali chorando por causa de futebol sempre comove mesmo o italiano. Naquele momento, o futebol é assim, né? Naquele momento foi a vez dos brasileiros comemorarem e dos italianos chorarem a perda do título da Copa de 94. Você vê, João, né? A gente estava falando do Lazzaroni aqui, né? Você vê, a seleção perdeu e a seleção de 90 ficou marcada como uma das piores da história. E, em compensação, a seleção de 94, que foi criticada a Copa toda, né? Que o Parreira era retranqueiro, que o Zinho era enceradeira, que o Dunga não sei o quê, papapá, ganhou a Copa. E todo mundo teve que dar o braço a torcer. Então, às vezes, a gente rotula fracasso aliás, a gente rotula competência baseado só na vitória ou na derrota. Obviamente, são os pesos mais importantes, né? É isso que determina um vencedor e um perdedor. Só que eu analiso de uma forma um pouco mais completa. Eu acho que a gente não pode rotular um profissional só porque ele não foi campeão do mundo, ou se foi campeão do mundo, como sendo um gênio ou um Zé Mané, né? Eu acho que a gente tem que ver o conjunto da obra, porque senão
você perde completamente o parâmetro. É isso. Sem dúvida alguma. O Antônio Petrin, que está com a gente hoje aqui nessa live, continue participando aí, porque realmente estamos relembrando aqui grandes momentos da história do esporte. Né? Hoje a gente não está falando só de futebol, porque o Petrin, ele é um jornalista completo, aí cobriu todos os esportes e também depois do jornalismo geral, né? Não só no esporte. E agora está lá no Canal Rural, que daqui a pouquinho vai falar um pouquinho também dessa nova experiência aí. Mas agora, vai lá, Vitor Duarte. A minha pergunta aí pode entrar o futebol, claro que é o que a gente vive, o que a gente procura, mas é dos outros esportes. Eu quero até saber como que se teve mudança ou não. Antigamente, até os outros repórteres que passaram por aqui, que a gente entrevistou recentemente, falaram que essa mudança do início dos anos 2000, figura do assessor de imprensa, dificuldade de falar com os atletas, dificuldade de entrevistar e de ter aquele espaço. Você falou que lá atrás, você chegava toda segunda-feira, era um ponto fixo no aeroporto de Congonhas, já tinha uma salinha esperando. Hoje, você vê essa dificuldade. Como é que se deu uma mudança? Você cobriu várias Copas do Mundo tendo esse espaço. E agora, cada vez mais fechado para o repórter, para o jornalista falar com o jogador, com o atleta, com o treinador. Isso é muito difícil, né? Vitor, você me dá a oportunidade de tocar num assunto que eu adoro falar, né? Porque esse foi um dos motivos que me fizeram sair do esporte e que me tiraram a motivação, porque você não conseguia mais chegar no jogador. Eu comecei a minha carreira indo na casa do jogador, conhecendo a família dele, né? Às vezes até passando, indo para a praia junto com a família, enfim, tinha coisas assim, você tinha intimidade com o cara. Mas, obviamente, na hora de tratar o assunto profissional, você conseguia separar. Mas vocês terem uma ideia, só um fato que exemplifica bem isso. O Corinthians treinava, estava lá o Casagrande e o Sócrates. Eu chegava no campo, eles estavam lá no final do treino, já fazendo o alongamento final. Eu entrava no campo e falava assim, Magrão, puta, eu tô atrasado, levanta aí que eu preciso dar uma entrevista. Ele levantava e eu fazia entrevista e ia embora. Às vezes eu chegava, o treinador, quantas vezes aconteceu isso do Palmeiras, por exemplo, o Palmeiras treinava no Parque Antártica, não tinha o CT ainda. Eu chegava lá, o Enio Andrade, por exemplo, que era o técnico do Palmeiras, Pé, tudo bem? Tá, e os jogadores estavam correndo, já no aquecimento. Aí o Enio fala assim, Pé, quem que você quer? Eu falei, chama aí o Edu Manga. Edu, vem aqui. O Edu saía do coisa e vinha, me dava entrevista e eu ia embora, né? Mas por que isso acontecia? Porque eles gostavam de mim? Ou gostavam dos repórteres da época? Obviamente, tinha, assim, um respeito, uma proximidade, uma amizade. Mas, basicamente, eles dependiam das câmeras de TV. Por quê? Porque eles tinham o bonezinho de patrocínio. Cada vez que você aparecia na TV, aquilo para eles era importante financeiramente, que era o patrocínio, né? Não tinha outras, não tinha TV a cabo, não tinha internet. Então, basicamente, a cobertura era feita, eram 6 emissoras, né? TV aberta. A cultura, que raramente cobria treino. O SBT, que na verdade era a TVS, que não cobria futebol, também não ia. O Canal 4. A Globo, que ia. A Globo, Canal 5, ia. A Record, Canal 7, que na época eu fazia, né, eu ia. Ou na época da TV Manchete, que também ia. A TV Gazeta, que ia. E a TV Bandeirantes, que ia. Então, 4 emissoras que cobriam treino só, mais nada. E as emissoras também não tinham tanto espaço assim. Então, quando o jogador era chamado por um repórter, os jogadores nos valorizavam, o clube nos valorizava, né? O patrocinador nos valorizava. Então, era diferente, vocês percebem? Eles tinham interesse em aparecer. Com a chegada da internet e as TVs a cabo e tudo mais, isso cresceu, o assédio aos jogadores cresceu de tal forma que realmente era impossível atender a imprensa de forma individual. Foi preciso organizar. Isso começou a ser feito por um grande amigo meu, que nós brigamos muito, né? Por isso eu tenho liberdade para falar dele, que é o Acas Felliger, né? Que é o assessor de imprensa
do Filipão, de outros jogadores, que na época que era treinador do Palmeiras, no final da década de 90, o Palmeiras era patrocinado pela Parmalat. E o Palmeiras foi jogar um amistoso em Parma, na Itália, contra o Parma. E lá o Acas aprendeu esse sistema, né? De repente, só 2 jogadores falar por dia, só com banner de fundo, só todos juntos, todas as emissoras juntas. Isso foi em 1998, 99, foi quando, inclusive, o Palmeiras ganhou a Libertadores. E aumentou a exposição. Todo mundo queria entrevistar o Filipão, todo mundo queria entrevistar o César Sampaio, né? E isso criou uma grande polêmica na época. Eu lembro de uma reunião que a gente fez, eu, o Roberto Tomé, que na época trabalhava, acho que na Globo, o Robson Morelli, que era do estado de São Paulo, né, o Savoia, enfim, a gente se reuniu, nós marcamos uma reunião com o Lapola, que era o diretor de futebol, para criticar a forma como o Acas fazia com que aconteciam as coletivas, né? O Acas, até um pouco depois, acabou até sendo demitido por isso, infelizmente, até me desculpei com ele, porque isso acabou sendo importante a demissão dele, e hoje eu respeito que naquela época era o certo a se fazer, era uma coisa nova, né, que acabou hoje ficando muito mais radical. Hoje os jornalistas chegam no centro de imprensa, às vezes o assessor não vai falar ninguém, e a gente tem que engolir aquilo, né? A gente não, porque eu não estou mais, graças a Deus, né? Mas as pessoas têm que engolir isso, a imprensa determina quem vai falar, você não pode escolher. Então, isso tudo me fez sair do esporte, eu não aguentava mais isso. Mas eu até hoje entendo que tem que ser um pouco mais organizado, porque senão, se o jogador for atender todos os anseios dos jornalistas, todas as entrevistas que eles pedem, ele não vai jogar mais, né? Ele só vai dar entrevista. E incrível, né, Vitor? Que todos os repórteres que a gente está entrevistando aqui falam disso, né? Entrevistamos o Pretzel, entrevistamos o André Ranieri, enfim, Ricardo Martins. Todos eles falam a mesma coisa, que hoje é muito mais difícil, e para a gente que está começando, que quer ter esse contato, a gente vai ter que suar a camisa, né, Michel? Para poder ter. Claro. E por isso que eu falo até, Petrinha, como eu trabalho com o futsal, eu hoje, né, há 3 anos, eu trabalho dentro do Magnus Futsal, que é o maior do mundo, né, tanto de espaço quanto de títulos, né, tricampeão mundial, o time que é gerenciado pelo Falcão e tudo mais. E eu falo, até brinco com os meninos da rádio, eu falo, eu não largo o futsal por nada na vida, porque não só porque eu trabalho dentro do clube, mas porque o futsal precisa desse espaço. Eu vivo um pouquinho do que vocês viviam lá atrás. Exatamente. Na hora que quiser, eu tenho espaço com a diretoria, eu tenho espaço com o treinador. O treinador, o Ricardinho, fez uma live comigo alguns meses atrás, no começo da pandemia, falando de tudo do clube, história. Então, é algo que eu tento e consigo ter um pouquinho do que vocês sentiram lá atrás. Eu não largo o futsal por nada. O que eu acho, viu, Vitor e João, o que eu acho que os assessores de imprensa precisam também se modernizar. Eu acho que, por exemplo, eu acompanhei muito a Fórmula Indy, e é impressionante como o americano respeita o torcedor, respeita o consumidor de ingresso, né? Aquele que paga o ingresso. Por exemplo, a Fórmula Indy, as 500 milhas de Indianápolis, ela representa o maior evento automobilístico do mundo, porque não é à toa que ela recebe 400 mil pessoas no final de semana, porque o cara paga o ingresso, mas ele não paga o ingresso só para sentar ali e assistir a corrida. Ele tem, por exemplo, um dia que o ingresso vale poder encontrar com o seu ídolo. Então, num determinado dia, tem o dia do fã. Os 33 pilotos que vão correr a prova, num determinado dia, ficam ali alinhados numa cadeira, sentados numa cadeira mesmo. Você imagina, 33 pilotos assim, forma-se uma enorme fila, e as pessoas vêm com um caderninho, com uma máquina fotográfica, e vêm passando pelos pilotos, e ele pode parar ali por 30 segundos, 1 minuto, na frente de qualquer um dos 33 pilotos, para tirar uma selfie, ou para pegar um autógrafo dele, né? Olha só o nível de importância que a organização
esportiva dá para o torcedor. E aqui no Brasil, a gente não vê esse tipo de atitude, né? Eu até já sugeri uma vez para o Juca Pacheco, que é o assessor de imprensa do São Paulo, que é um dos meninos que eu mais respeito, eu conheci desde pequeno, e está lá no São Paulo até hoje, né? Ô, Juca, faça alguma coisa parecida com isso, porque às vezes o torcedor paga ingresso para assistir um jogo, né? E muitas vezes é desrespeitado, porque não tem lugar para parar o carro, toma chuva na arquibancada, não tem uma lanchonete decente, o banheiro é uma porcaria. Já é desrespeitado lá no estádio e assiste normalmente uma péssima partida de futebol. E não tem oportunidade de chegar perto do jogador. Então vá lá, num determinado momento, faz um sorteio lá, 50 torcedores por semana, num determinado dia da semana, num treino um pouco mais leve, organiza lá o dia dos jogadores, os jogadores ficam à disposição, tira foto. É o mínimo que você tem que fazer. Obviamente vão ser 50 que vão ser privilegiados, né, num sorteio, sei lá, mas isso vai representar para a imagem do clube algo muito mais importante. Fala, pô, o São Paulo faz uma coisa inovadora, que respeita o torcedor. Então, isso eu não vejo. É só limitação para a imprensa trabalhar. Eu sei que muitos jornalistas é chato, principalmente essa geração mais jovem aí, que acha que tem o rei na barriga, está começando agora e acha que quer mandar no clube. E os clubes têm as suas regras, né? Mas, por outro lado, os assessores de imprensa também não podem viver só cerceando o trabalho da imprensa, né? Não podem imaginar que a imprensa está ali só para criar confusão. Os dois lados precisam trabalhar para o mesmo caminho, porque o esporte tem que ser trabalhado como um evento, não como uma partida de futebol. Nos Estados Unidos acontece isso, você compra o ingresso, você tem o seu lugar definido, você compra uma camisa, essa camisa vai para o clube, não tem camisa pirata lá, você compra uma pipoca, a pipoca vai para o clube, né? Então, eu acho que falta um pouco mais de profissionalismo, tratam o futebol só na hora de pagar o jogador, né? O jogador, quando ganha, é profissional, porque ganha um salário enorme, mas na hora de retribuir esse profissionalismo para o torcedor, que é a grande essência do negócio, ele não ajuda a fazer nada de diferente e os assessores também não colaboram. São essas histórias, rapaz, do jornalismo que a gente tem que se atualizar, né? A gente está acostumado com isso. Tem pergunta aqui do pessoal que está acompanhando, eu realmente, de novo, explico que eu não consigo colocar na tela, mas eu estou lendo aqui. O Robson Nogueira, grande abraço para o Robson, sempre acompanha com a gente também, estava ontem na Hora Betting, agora também aqui com o Peter, ele manda a seguinte pergunta, Peter, para você. O que é mais gostoso de cobrir, futebol ou automobilismo? E o que é duro de reportar, o que é difícil de reportar? Ele manda um abraço a você e a gente também, um abraço para o Robson. Oi, Robson, obrigado pela pergunta. Eu acho que essa pergunta a gente faz muito. O que é mais legal, né? Copa do Mundo ou Olimpíada? Me fazem muito essa pergunta. A Olimpíada é muito mais dinâmica, né? Uma hora você está no vôlei, daqui a pouco você está no basquete. Por exemplo, um dos jogos inesquecíveis que eu fiz da minha vida foi o Dream Team em Barcelona, em 92, contra a seleção brasileira. Você imagina você entrevistar Michael Jordan, Magic Johnson, Larry Bird na saída, né, depois de um jogo como esse. É inesquecível isso, né? Eu fiz cobri saltos do Sergei Bubka, eu fiz a medalha de ouro, a primeira medalha de ouro da feminina do Brasil, que foi a Sandra e a Jaqueline, em Atlanta, 96, eu estava lá, né? Então, são eventos, assim, históricos, inesquecíveis, né? Não vou lembrar todos aqui, mas, de repente, você está lá, como aconteceu no Rio de Janeiro, você vê o Usain Bolt ganhar a quarta medalha de ouro na mesma Olimpíada, é uma coisa fantástica, fantástica. O futebol também, Té. O futebol está dentro do meu peito, né? Eu nasci amando o futebol. Então, esses eventos da Copa, você poder cobrir 6 Copas do Mundo e dessas 6 estar em 5 finais, né? Eu só não tive na final de 2006 na Alemanha, porque eu trabalhei como comentarista nessa Copa junto com o Silvio Luiz e o Luciano do Vale. Então a gente ficou mais no estúdio pelo Band Esportes. Mas as outras eu estava como repórter, lá no campo. Alemanha e Argentina, eu estava no Maracanã, né? Depois de acompanhar a Alemanha lá em Porto Seguro, eu tive sorte, né? Porque eu fui escalado para cobrir a Alemanha
no começo da Copa, e a Alemanha chegou à final e foi campeã. Quer dizer, o repórter que estava lá da TV Bandeirantes era eu, né? Então, na verdade, não dá para diferenciar. Acho que é tudo fantástico. Eu costumo dizer para minhas filhas, assim, que são adolescentes, que estão escolhendo profissões, eu falo, filha, uma até queria ser jornalista, eu fiquei um pouco desanimado com essa opção dela, né? Mas eu acho que, eu falo para ela, se eu morresse amanhã, eu morreria feliz, porque assim, a minha carreira não me deixou rico, longe disso, mas me deu muitas histórias para contar. Se eu tivesse que fazer tudo de novo, eu preferia ser exatamente, ter a mesma condição financeira que eu tenho hoje, que é uma condição normal, mas que tem essas histórias para contar, do que ter tido uma profissão que me desse muito dinheiro, que eu fosse hoje um milionário, mas que eu não pudesse estar aqui contando essas histórias para vocês, né? Que eu não pudesse ter visto de perto Ayrton Senna, se eu não pudesse ter conhecido Pelé, se eu não pudesse ter tido essas 6 Copas do Mundo, mais 4 Olimpíadas. Contei a história de John Saldanha, que me emocionou muito. Então, essas histórias, elas valem qualquer dinheiro. Qualquer dinheiro. Sensacional. 10 horas 6 minutos, só para a gente não tomar muito mais o tempo do Pet, daqui a pouquinho a gente vai encerrar, então já passando já para a parte final dessa live, mas eu queria perguntar para o Pet, ele já falou aí tudo que ele poderia ter falado, todos os eventos que ele cobriu aí, ainda teve ainda fez pelo SBT as Olimpíadas na Atlanta, e a última Copa que você fez pelo SBT foi a da França em 98, né? E aí depois as próximas você já foi pela Band, né? 2006, 2010 e 2014 também, naquele fatídico 7-1, você também estava lá. Mas eu queria saber, Pet, se você já disse aqui que deixou no jornalismo esportivo, está focado agora no mundo aí dos agronegócios, né, lá no canal Rural. Você já explicou por que você decidiu mudar de área dentro do jornalismo, mas ficou faltando alguma coisa para você cobrir no jornalismo esportivo em si? Porque você fez de tudo, né? Você ainda ficou faltando alguma? Você acha que a sua carreira ainda ficou faltando algum evento, alguma coisa que você fazer? Algum evento que você não estava, você gostaria de estar e acabou não acontecendo? Ou você está totalmente realizado com a sua carreira dentro do jornalismo esportivo, cara? Não, a gente sempre vai lembrar de eventos que eu gostaria de ter estado, né? Por exemplo, a Olimpíada de Pequim, em 2012, que eu não fiz. Naquela época eu estava com outros projetos pessoais, que eu estava querendo investir aqui, acabei me concentrando nesses eventos e meio que abri mão, né, de viajar e ir para a China, por exemplo. Né? Hoje eu acho que eu gostaria de ter estado lá, que foi uma Olimpíada bacana. Eu acho que eu acho que eu consegui, não consegui tudo como, por exemplo, o Luciano do Vale fez 10 Copas, né? Imagina, 10 Copas do Mundo. Mas assim, o fato de ter trabalhado com o Luciano também é uma coisa que me deu muita satisfação, porque eu contei para vocês aqui, né, que eu lembro da Copa de 74, da Copa de 78, quando o Brasil foi eliminado lá na Argentina. Eu lembro, era uma Copa muito frio e era a narração do Luciano. Esse jogo Brasil-Itália em 82, a narração do Luciano. E daqui a pouco eu estava lá. Globo, né? Na Globo, E daqui a pouco, em 99, eu estou lá na TV Bandeirantes. Fui estrear num Flamengo e Botafogo da Paraíba, Copa do Brasil, e lá em João Pessoa. Aí eu peguei o microfone da Band e o Luciano já estava na cabine. Aí falou: Luciano, aqui é o Antônio Petri, prazer em te conhecer, para mim é uma honra trabalhar com você, estou até nervoso, né? Apesar da experiência que eu tenho de SBT, tudo. Ele falou assim: Petri, só faz o que você sabe fazer, cara, você é um cara profissional, você sabe muito. Aquilo me deu uma segurança e foi uma coisa, foi inacessível. O Luciano morreu exatamente no dia do meu aniversário, cara, dia 19 de abril, e é uma pessoa que eu tenho eu guardo muito carinho, o maior de todos, cara. Eu respeito muito o Galvão Bueno, é um cara que eu respeito, mas não dá para comparar. O Luciano do Vale foi, além de um narrador excepcional, ele foi
foi percussor em vários esportes, fez do vôlei o que ele fez, transmitia a sinuca na TV, com sucesso, né? E outras coisitas mais. Então, esse é um cara também que me fez. O Silvio Luiz, cara, pô, o Silvio tem quase 90 anos, está trabalhando na TV igual eu ia tocar nesse ponto, Pé. Eu ia falar que você não trabalhou com o Galvão, mas você vai trabalhar com duas lendas também, que foram o Luciano e o Silvio. O Silvio Luiz foi fantástico, cara. Eu lembro uma vez da Copa do Brasil, de 96, Santos e Vila Nova. Estava jogando lá em Vila Nova. Nova Lima, acho. E aí o Santos ia fazer o gol. Quem fizesse um gol do Santos ia marcar o gol de número 10.000 da história do Peixe. Aí o repórter, normalmente, dá essa informação antes. Silvio, quem fizer o primeiro gol do Santos vai entrar para a história do Peixe. A bola que entrar no gol vai ser assinada pelo autor do gol, vai ser colocada no museu e vai ficar para a história. Só que o narrador normalmente não presta atenção, né, do que o repórter fala. E aí, quando o Jorginho fez o gol, você lembra do Jorginho? O Jorginho Cantinflas, ponta direita ali? Depois foi treinador. Isso. Ele fez o gol, e aí o diretor do Santos saiu do outro lado do campo, atravessou o campo correndo para pegar a bola, né? E aí o Silvio, vai lá, é gol. E aí o Juarez Soares, que era o comentarista, falou assim, atropelou o gol do Silvio e falou assim, torcedor invadiu o campo, né? Quando ele falou torcedor invadiu o campo, eu falei, não é Juarez, é o diretor do Santos que está atravessando o campo para pegar a bola. Essa bola, gol de número 10.000, vai ser assinada pelo Jorginho, vai ficar no museu, tal. E normal, deu uma informação, tal, pô, acabou a transmissão. Eu estou indo lá pro caminhão, a gente ia pegar o carro para ir pro hotel, para jantar e tal. Eu encontrei, eu estava indo em direção do Silvio Luiz apontando o dedo para mim assim, você nunca mais faça isso! Eu falei, o que foi, Silvio? Nunca mais interrompa um gol do narrador! O gol é um momento sagrado do narrador! Nunca mais você faça isso! Mas me deu uma bronca, cara. Puta, você imagina, eu ainda novo, né? Eu fui baixando assim, falei, Silvio, mas não foi minha culpa, foi o Juarez que falou que era o torcedor, eu só emendei a informação. Pô, eu sei que me deu uma bronca. Aí quando chegou na hora do jantar, estava todo mundo sentado lá no jantar, aí o Silvio Luiz viu que eu estava chateado, ele, Petrin, vem cá, desculpa, cara, eu não queria te falar isso com você daquele jeito e tal, pô, exagerei, tal, mas você entende o meu lado também? Eu falei, Silvio, 0-0, vamos lá, vira a página, e assim, o Silvio Luiz tem fama de ser azedo, né, um cara amargo, ranzinza, mas é um dos caras de coração mais puro que eu conheci na minha vida, né, o Silvio Luiz. E outro cara que era assim fantástico, e às vezes tinha fama de cara durão, era o Tele Santana, né? Porque o Tele também tinha essa fama de durão, de brigão e tal, mas o Tele era um amor de pessoa. A única fama que era verdadeira dele é que ele era pão duro mesmo. Isso ele era. Na Copa de 94 dos Estados Unidos, ele era comentarista do SBT. Aí acabou o jogo Brasil e Suécia, 1-1, que foi aquela terceira partida da primeira fase, lá em Detroit, e aí a gente foi jantar num restaurante grego, aquela mesa redonda, grande, né? Aí sentou eu, Tele, Osmar Santos, que não tinha ainda sofrido acidente, o Osmar de Oliveira, meu saudoso padrinho de casamento, tava o Luiz Alfredo também, o Luiz Ceará, tava todo mundo lá, e cada um foi pedindo o prato que queria, né? Vinho, cerveja, não sei o quê. E o Tele pediu um ovinho assim, um ovo instalado no pires, com um pãozinho para molhar na gema, né? E um copo de, eu não sei se era laranjada, acho que era uma laranjada, um suco de laranja ali. E tudo bem, conversando, dando risada, não sei o que tal. Daqui a pouco veio a conta, aí o Luiz Alfredo pegou a conta e falou assim, bom, deu aqui e tal, $800 aqui, dividido por 8 e tal, deu $100 para cada um, né? Não deu $100, tô exagerando, deu, sei lá, $40 para cada um. E aí o Tele falou assim, eu vou pagar $40, mas nem a pau. Eu tô comendo um ovinho instalado aqui com suco de laranja, quanto é a minha conta aí? $10. Toma meus 10 aqui, vocês racham o resto. Aí o Luiz Alfredo, Tele, você é o que ganha melhor aqui, você é campeão do mundo,
bicampeão do mundo de São Paulo, não sei o que, tem dinheiro. Não, senhor, o que tem se eu tenho dinheiro, o problema não é seu. O que eu gastei, eu vou pagar, é justo, tô aqui, pá. E pegou e pagou só a conta dele e não quis fazer a rachucha, não. Grandes histórias, grande Tele Santana. Vitor Duarte, com as considerações finais aí, para a gente liberar o Petrin, 10h15 da noite já. Muito obrigado. Agradecendo desde já a participação dele, muitas histórias legais. Acho que dava para a gente fazer uma live de 4, 5 horas aí, de toda a história que o Petrin tem para contar. Vai lá, Vitor, suas considerações finais aí, para a gente finalizar. Dava para fazer uma live enorme, dava para a gente ir até fazer aquela mesa redonda, porque realmente é muita história de um grande profissional, é muita história do que a gente, até falando com todos, né, do que a gente espera ser. A gente iniciou esse projeto há pouco mais de 3 anos, através de um curso do Flávio Prado, que também é um grande jornalista, com uma história enorme, né, no mundo do esporte, e assim estamos galgando os caminhos. É difícil, é complicado, você já enumerou, né, as dificuldades da profissão, mas estamos aqui. Agradeço demais por toda a atenção, por tantas histórias legais. Espero que você tenha sucesso, seja lá onde continuar na carreira, quais caminhos que tomar, porque uma carreira como essa são poucas e tem que ser respeitada como sempre. Valeu, Petro, um grande abraço e seja bem-vindo aqui sempre que quiser. Obrigado, Vitor, obrigado, João. Foi realmente um prazer. Pode me convidar quando vocês quiserem, estou à disposição. A gente vai dividindo essas 4 horas em 4 lives diferentes, para não cansar o telespectador. Do fundo do coração, esse tipo de oportunidade, para mim, é muito importante, porque eu virei a página do esporte, mas eu acho que a minha história pode ainda ajudar jovens como vocês a manterem esse sonho, né? Porque eu costumo dizer nas palestras que eu faço que seja qual for a profissão que você escolher, você precisa ter três fatores, né? O primeiro deles é você ter o mínimo de talento, né? Não adianta, se você não tiver o mínimo de talento, também não adianta ficar dando murro em ponta de faca. Você precisa ter uma autoanálise e falar, pô, será que eu consigo fazer isso, né? Será que eu tenho jeito para a coisa? Esse é o primeiro fator. O segundo fator é trabalhar muito. E quando eu falo trabalhar muito, não é só aquele trabalho que segunda a sexta, horário comercial. Principalmente no jornalismo, eu perdi muitos finais de semana, eu fiquei muito tempo longe de casa, eu fiquei muito tempo longe das minhas filhas, vi pouco tempo elas crescerem. Feriados, Natal, Réveillon, Carnaval, né? Muitos plantões aí. É difícil você aguentar essa carga se você não tiver amor à profissão. E o terceiro fator, que eu acho fundamental para você ter sucesso, é a oportunidade. Porque muita gente que eu conheci na minha vida tinha talento, trabalhava muito, mas não teve aquela oportunidade, né? Então, você tendo quando a oportunidade aparece, aí é a hora de você mostrar o talento e também trabalhar. Eu também costumo dizer que entrar na televisão é fácil. Permanecer nela durante 30 anos, 35 anos, aí que é difícil, né? Porque você passa por uma série de provações, a pressão é muito grande, a vaidade, né? O Milton Neves costuma falar uma frase que eu concordo, né? 50% dos jornalistas acham que são Deus. Os outros 50% têm certeza. Então, é uma vaidade muito grande, é uma pressão muito grande, mas vale a pena, cara, porque, como eu disse, se não me deu dinheiro, me deu muitas histórias para contar como essa que eu contei para vocês. Então, estou sempre à disposição. Obrigado, foi um prazer participar com vocês aqui. Obrigado, Petri. Queria agradecer demais. Como eu tenho falado para todos que têm aceitado aqui o convite, é difícil, né? Assim, para a gente fica pensando assim, pô, eu vou convidar o cara, mas será que ele vai aceitar? A gente está começando agora, a gente está começando nesse mundo agora, a gente está descobrindo histórias agora, não temos nem metade das histórias que você já contou aqui hoje, mas é muito legal quando a gente recebe tanto carinho, quando a gente recebe, assim, quando você aceitou o convite com tanta gentileza, assim, sem nenhum tipo de problema. É muito legal, eu queria agradecer muito, foi
Foi mais um aprendizado para a gente, além, é claro, de uma gigante entrevista que vai ficar gravada aí no nosso Facebook, depois no YouTube também, mas um grande aprendizado para a gente. Eu queria que você falasse, para a gente encerrar, onde que a gente pode continuar te acompanhando, né? Agora no canal Rural. Queria que você contasse um pouquinho desse novo mundo que você está acompanhando agora, o mundo dos agronegócios aí, e onde que a gente pode te acompanhar, qual é a programação. Muito obrigado, até a próxima. Eu espero que tenham muitas e muitas próximas, que a gente possa conversar muitas vezes ainda. Um forte abraço e pode contar um pouquinho dessa nossa nova vida aí no canal Rural, né? Bom, ao contrário da geração de vocês, a minha geração tem muita dificuldade para as redes sociais, para essa coisa da internet, né? Eu fiz uma Copa do Mundo sem internet, você imagina. Você tinha que ir no treino, na Copa da Itália não tinha internet, né? Você tinha que ir no treino e perguntar lá para o médico quem vai jogar, quem não vai, né? Hoje você dá no Google aí, você sabe o que o Neymar comeu, né? Ele mesmo postou ali o que ele comeu, tá? Mas eu tenho um Instagram que é _Petrin. _Petrin. De vez em quando eu posto algumas coisas lá, não tem tanta frequência, não tem essas coisas todas, mas eu posto algumas coisas lá. Inclusive, e tem o Facebook também, né? Antônio Petricioni, com 2 Cs, que é o meu sobrenome verdadeiro, Petricioni, né? Que é meu nome de batismo, e também pode acompanhar lá. Inclusive, eu estava vendo agora no Facebook, tem um cinegrafista que trabalhou comigo no SBT, chamado Javier Malavasi, que tem um canal que está postando coisas da Copa de 94, inclusive matérias minhas. Então, quem quiser também acompanhar, é o canal do Bocão. Depois vocês colocam lá, canal do Bocão, tem lá algumas reportagens de Antônio Petri, do Ceará na Copa de 94, eu bem novinho, né? E eu tenho também aqui em VHS muito material que eu estou tentando passar para digital e poder começar a postar um pouco mais. Essas histórias que eu contei da Copa de 90, essa imagem do Maradona com a camisa do Brasil, né? Atlanta 96, Copa de 98, enfim, tem muita coisa que eu vou tentar me organizar, se tiver um tempinho, e começar a postar também para simbolizar essas histórias. Uma coisa é eu contar, né? Outra coisa, a gente tem imagem do que eu estou contando. Isso é bem bacana e eu vou, inclusive, colocar isso na minha palestra, se vocês me dão a oportunidade de falar. A minha palestra chama Mercado de Trabalho e o Campo de Futebol. Eu faço uma analogia entre o que acontece no mercado de trabalho e o que acontece no campo de futebol, que são coisas muito parecidas, né? Qualquer profissão, um médico, por exemplo, pode ser comparado a um jogador de futebol em termos de dedicação, de disciplina, de hierarquia, de conduta, né? Então, essa analogia eu faço nessa minha palestra e eu acho também bacana futuramente colocar isso para vocês. Estou sempre à disposição. Um abraço, então. Valeu, Petri, um grande abraço. Valeu, Vitor Duarte. Mais uma entrevista fantástica para todo mundo que acompanhou aí, o Agamenon, o Júnior, o Robson, todo mundo que acompanhou. Essa live vai para o YouTube também, em breve, no nosso canal lá, Rádio Prorrogação. Você também pode acompanhar essa gravação dessa entrevista. Ficamos por aqui, em breve voltamos aí com novos convidados nessa live. Um abraço a todos e é isso. Rádio Prorrogação, você sabe, aqui a informação sempre além do óbvio. Tchau, tchau, um forte abraço. Tchau, um abraço. Valeu, Petri. Valeu. Esse o Antônio Petri, você acompanhou aí. Grandes histórias, né, Vitor? Só pra gente fazer um pós-entrevista, é fantástico, né? Entrevista fenomenal, né? Histórias legais demais, ele contando vários bastidores, principalmente das Copas onde nós, né, torcedores, ficamos ainda maravilhados. Olimpíadas, pela primeira vez tivemos uma oportunidade de ter um convidado falando de outros esportes, né, para quem gosta, principalmente quando se fala de Fórmula 1, quando se fala de voleibol, quando se fala de basquete, né? Foi lembrado até a situação do basquete americano. Então, grandes histórias, grandes momentos, muito legal. Eu acho que vale a pena a gente relembrar e para quem não viveu, né? Muitos de nós não teve oportunidade, você saber de tudo isso, principalmente desses grandes monstros, é cada vez melhor.
E o que mais marca, né? Mais marca para todo mundo que está nos acompanhando, para quem pode ver depois também no YouTube, é como esses caras falam com orgulho da profissão, mostram um pouquinho do amor daquilo que a gente fala todo dia, né, de querer fazer, de querer mostrar, como eles têm o carinho pelo que eles fazem e pelo que eles conquistaram na vida. Então, isso fica muito marcado. Acho que, como você falou, a seta está virada meio para cima, né, João? O negócio está ficando bom pro lado, né, para o nosso lado e para todos que possam acompanhar também, porque é uma oportunidade enorme de entrevistar grandes feras e aprender cada vez mais com o que a gente vai enfrentar daqui para frente. Valeu, Vitor, um abraço. Vou finalizar a live aqui, um pouquinho difícil aqui, mas pode fazer continuar seu dia aí em Sorocaba. Um grande abraço para você e até a próxima. Valeu, abraço.